Oi pessoal, eu sou a Ana, eu sou aluna de publicidade aqui do Unisalesiano de Araçatuba. Eu sou do 3º termo e eu tô aqui com a minha a Dani. Pode falar, Dani. Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Daniele, né? Eu tô aqui no 5º termo de publicidade também. E hoje a gente vai falar de temas aqui muito importantes, principalmente sobre a relação da publicidade com bebidas alcoólicas e como foi mudando aí ao longo do tempo, né? Vamos entrevistar a nossa digníssima coordenadora Lilian, que foi formada em publicidade, já se formou, né, em 1998, depois fez mestrado em administração, educação e comunicação em 2004 e hoje está aqui sendo nossa coordenadora e professora também. Muito prazer, Lilian, né? Quase eu não tenha falado. Olá, meninas. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Esse podcast, esse projeto aí do nosso podcast Pode Falar é um espaço que a gente pode falar muitas coisas interessantes da publicidade e hoje especialmente a convite de vocês para a gente falar de um tema que é a relação da publicidade de bebidas, né? Essa evolução e tudo que a gente observou e observa, né, ao longo do tempo a respeito desse tema. Então, muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Tá a nossa coordenadora aqui do curso com a gente hoje, nesta noite, de uma sexta-feira, gente, aqui com a gente. A gente vai começar com um bate-papo tranquilo. A gente vai falar um pouquinho sobre como foi essa evolução de 20 a 30 anos sobre o mercado de bebidas com as bebidas alcoólicas. Ô Lilian, a gente queria saber um pouquinho, qual que é a sua visão sobre essas primeiras campanhas que a gente sabe que teve, que hoje em dia são algumas icônicas até. Qual que é a sua visão sobre as propagandas mais antigas que a gente tem sobre o mercado de bebida alcoólica? Bom, Ana, a visão que eu tenho, assim, ela olha para esse fenômeno a partir de vários pontos de vista, várias óticas, né? Vamos dizer assim, vários focos. Então, primeiro, a questão da promessa, né? Eu vejo que antigamente essas promessas que estavam no discurso dessas campanhas, né, como trazer benefícios, né, que muitas vezes relacionados à ascensão social, esporte, a um discurso que estava totalmente desconectado, né, com o perfil do público, que às vezes fazia essa associação, né? Trazia muita questão de poder, né? De ascensão social, né? A bebida ligada ao esporte. E a gente está vendo hoje uma evolução no sentido de que é uma própria evolução da sociedade em termos de conscientização, né? Um discurso mais consciente com relação a problemas de alcoolismo também, né? Outras questões de gênero que acho que a gente também vai discutir aqui. Uhum. E as marcas precisam falar uma verdade, né? Elas precisam conversar com as pessoas, as pessoas estão super informadas, acesso aos meios de comunicação. Então, as marcas, elas hoje estão conversando com o seu público de uma maneira honesta e verdadeira. Então, fazer essas promessas, que antigamente era muito comum nesses discursos, hoje já não faz mais sentido, né? Uma das propagandas que a gente colocou aqui para vocês é o que antigamente eles faziam bastante, que era a sexualização das mulheres nas propagandas. E isso é nítido em todas as propagandas antigas que a gente forem dar uma olhada. Eles traziam isso de que a mulher estava ali para servir o homem, e que a mulher ela era um objeto. E muitas das vezes ela só estava ali para satisfazer um prazer do homem e trazer também essa ideia de que a bebida era algo prazeroso junto com a mulher, que ele poderia conseguir conquistar a mulher fazendo o consumo da bebida alcoólica, não é, Dani? Isso, era muito ligado exclusivamente ao homem. E a mulher, dentro das propagandas, eram ligadas ao servir o homem com aquilo, né? Ou seja, era um objeto de transporte, porque para que o homem ele consegue bebida, ele consegue o poder, ele consegue a mulher, ou seja, a mulher era tratada ali como algo que era de posse,
né? Os homens podiam ter eles podiam ter a bebida também, né? Algo bem baixista, não só na questão de bebidas também, né? Na época, assim, 2010 para trás, nos anos 90, era muito machista, né? Algumas propagandas. E quem não lembra da bendita Itaipava, com aquela propaganda da vai verão e vem verão. São verdade. muitas camadas, São gente, muitas essas propagandas camadas. ali da campanha da Boa, né? Da marca de bebida que tinha o slogan, né? Que falava da Boa. Ali a gente vê... Nossa, muitas camadas. Por exemplo, que remetia mulher, a vários por que sentidos. a gente fala objetivação da mulher, objetização, né? Que a mulher é colocada como um objeto. Sim. Isso. E ela é um troféu, né? Então, um brinde às coisas boas do verão. Tipo, olha aqui que é uma coisa boa do verão, né? Tá, Então, a tem mulher e a questão bebida de e... ser um objeto sexualizado. E depois a gente também não pode esquecer de falar da legislação, né? Sim. Essa associação com também a sexualização é proibido, Sim. né? Então, ali, por exemplo, né, já nem se fala mais que isso seria possível hoje, né? Então, tem a questão do corpo, da estética, da padronização e da mulher como um troféu, uma realização, né? Uma recompensa, né? Era um objeto, você recompensa a pessoa que está bebendo com uma mulher. Com uma mulher, né? bonita, com um corpo que, com um corpo. abre Quase aspas, sempre muito toda mostra, bonito. Então, mais um modelo, né, que ilustra a evolução da propaganda, a evolução do discurso publicitário, acompanha a evolução da sociedade. Isso. Então, o papel que a mulher vem ocupando na sociedade, em termos de, né, de posição, De social, cargos. cargo, de voz, até, sobretudo de voz, Espaço, né? ela é o novo retrato, né? Que a publicidade vai se apropriando. Então, por isso que cada vez que vocês olharem isso, vocês vão entender que ela acompanha a sociedade, né? E vocês, enquanto estudantes, às vezes, na formação, passa pela cabeça de vocês. Por que eu não aprendo a fazer um logotipo? Ou por que eu não aprendo apenas a produzir podcast ou comerciais, filmar e ser um filmmaker? Isso já bastava para a minha formação. Não, a formação de vocês tem a base humanística. Sim. E o que é essa base humanística? É uma base que dá uma referência de sociologia, de filosofia, né? de matérias e áreas do conhecimento para que vocês, no discurso, acompanhem E consiga tudo isso desenvolver também. que acontece hoje, estejam conectados com a realidade hoje, né? Sim, justamente por causa da evolução, justamente igual você falou, né, que a gente toma espaço, a gente toma voz e a gente humaniza pessoas que eram objetificadas, né, dentro das propagandas. Desumanizava, na verdade, As né? mulheres, Era totalmente as ali questão de mulheres. objeto. A gente está falando hoje sobre bebida, mas, por exemplo, se pegar também das Havaianas, a gente vai encontrar muita coisa ali que hoje em dia não rodaria de jeito nenhum, né? As bebidas nenhuma rodaria hoje em dia, né? Sabe uma que é um segmento que é muito legal também, que exemplifica? Automóveis. Automóveis é um segmento, né, que tem propagandas extremamente machistas, né? O dirigir, o conduzir um veículo só relacionado a homens. E aí eu lembro que teve uma propaganda do Fusca, né, da Volkswagen, que era uma mulher e era alguma coisa do tipo de barbeiragem, sabe? De não dirigir. A mulher normalmente sempre é ligada a isso, sim. Então você percebe que nesse segmento era extremamente machista. Hoje eu tô falando de achismo, mas eu não vi ainda efetivamente uma evolução nesse segmento. No segmento eu vejo em de outros, Da bebida, né? você fala? Não, de automóveis. Em automóveis. No de automóvel, o que eu vi uma vez uma propaganda muito legal, que era, eu acho que da Ford, que era uma propaganda de uma mulher que ela se sentia em perigo, mas o carro ali estava com todos os equipamentos que podiam a proteger. Ou seja, era voltada à mulher, era voltada a ela se sentir segura, né? Que tem toda a questão da mulher andar sozinha na rua, da mulher se sentir mas aí, sozinha. ó, a fragilidade.
Pois Olha a é. fragilidade, né? Eles estão usando de um outro meio, de uma outra técnica, Sempre no mas discurso tem aquela questão, né, do poder, das relações de poder, né, que É meio intrínseco ali, É, tentando exatamente. ser melhor do que as outras marcas, mas sempre continua ali, né? a gente vai passar agora a propaganda que eu falei da Vai Verão, porque é uma propaganda que nitidamente objetifica a mulher e que traz um pouco dessa ideia do que a gente está falando para vocês, que hoje em dia a gente não tem. Que é a objetivação da mulher e a ideia de que o poder era apenas com a cerveja e a mulher. Que a cerveja te traria isso. um prêmio de consolação. Ou uma vitória, né? Uma vitória. Quem criou o verão, ó, jogou a receita fora. O verão é aquela coisa louca, sabe, que te dá vontade de sair de casa, de viver? Quando chega o verão, é como se a felicidade entrasse por aquela porta. Verão chegou. Bom dia, dona Vera. Bom dia. Dona Vera, o que você tem em casa? Isso é um verão. O verão é nosso. Itaipava, a cerveja 100%. Beba com moderação. Ali, a mulher é quase nua, né? Mostrando ali. Praticamente, né? é, O corpo, mostrando vocês todo o percebem corpo. o foco da câmera. Eu fico imaginando da produção do comercial, o cara falando, ó, dá um destaque pra essa parte do corpo dela. Isso na Porque produção precisa, do comercial, sim. né? Sim, ali também mostra, é meio que um trocadilho, porque como chamavam ela de verão, tá falando ali que o verão é nosso, ou seja, eles estavam, de novo, objetificando ali a mulher e falando que era de todos os homens ali, igual a cerveja, igual a bebida, ou seja, era algo fácil, algo que todos podiam ter, só por ser mulher ou só por ser uma cerveja, né, que era acessível, que é a Itaipava. Exato. E fora o corpo, né? Fora a estética, a questão do padrão, né? E todos, né, o comercial tem zero diversidade. Tem 2 caras héteros brancos ali, uma mulher praticamente nua, né? Magra, corpo, né, de academia, aquela coisa Numa toda praia errada. E e a ela, bebida. né, o objeto. Eu a lembro ser- que na época ali de 2010 tinham muito propagandas na praia, justamente para trazer a mulher de biquíni, para trazer a mulher de pouca Foco no roupa, corpo, né? justamente para ter essa pegada sexual, né? Trazer essa sexualização ali para propaganda, para chamar a atenção no final apenas dos homens, né? Que não identificava nada ali com a mulher. Ou seja, a bebida era para o homem, a propaganda era para o homem, a mulher da propaganda estava para servir o homem. É totalmente problemático, né? Como era propagada essas bebidas, esses produtos até, né, na mesma época ali, justamente para ser para o homem, né? A estratégia deles era trazer toda essa sensação, na verdade. E hoje em dia a gente consegue ver o quanto teve uma evolução, por mais que às vezes a gente saiba que existe sim a ideia, talvez no fundo, mas muitas marcas hoje em dia elas tentam trazer uma estratégia diferente e trazer uma sensação diferente para o cliente. Vamos pensar, vocês falam em evolução, né? Então, vamos colocar em contextos várias gerações, várias épocas, né? Então, vamos pensar década de 90. Você falou lá, você estava falando minha formação, né? Me formei em 1998. Então, o que acontecia ali, né? Primeiro, a gente tinha as mídias tradicionais, né? A televisão, o rádio, né? Revistas, aquela coisa, né? Do papel impresso, aquelas imagens bonitas, coloridas. A gente tinha esse modelo de mídia. E o que acontecia, né, nesse contexto ali? Vamos pensar. Anos 80, abertura, né? Pós-ditadura, abertura, aquela coisa dos congressos de publicidade discutiam muito essa questão de uma liberdade que estava cerceada, uma liberdade de expressão cerceada em época da ditadura e depois uma abertura, né? Então essa abertura, ela foi assim, tipo um grito, olha, agora a gente pode falar, a gente, né, pode falar. É o que pode falar. E isso não tinha ainda uma regulamentação específica que funcionava. Então, os principais congressos de publicidade e propaganda discutiam a liberdade de expressão, como que ela se configurava no jornalismo, na publicidade, o que pode, o que não O pode. que enquadrava, o que não... Exatamente. Sim. E aí se estendeu para a década de 90.
E aí começou-se uma discussão entre os meios de comunicação, essa evolução dos meios de comunicação. E aí como é que fica esse discurso da liberdade, do pode e o do não pode falar, né? Certas Campanhas ou assuntos. Orientações, legislações que começam ali a partir dessas discussões, né? Devido à grande influência que a publicidade tem no cotidiano das pessoas. Sim. Então, aí isso começou... Aí, nos anos 2000, foi a hora que essas legislações começaram a ficar, né, a apertar mais. Começaram a funilar. Né? Tanto que, 2004, falando em legislação um pouco, 2004... Acho que foi em 2004, saiu aquela lei de não poder fazer mais merchandising de crianças em novelas, novelinhas, igual na época que passava o Carrossel. E aí teve uma lei, né? Foi uma lei que está em vigor até hoje, que proibia. Então, aí o que acontece? Evoluiu, a sociedade evoluiu no discurso, evoluiu, né, nessa questão do olhar para a mulher em propagandas alcoólicas, né? Aí tem o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária em seus anexos, que são categorias especiais de anúncio. A gente fala categorias especiais de anúncio. São aquelas categorias que entram propaganda de armas, cigarro, bebida alcoólica, produtos farmacêuticos, medicamentos, né? Então, a bebida alcoólica está dentro de uma dessas categorias. E aí as orientações são várias, né? Então, ao final do comercial tem que ter Beba com moderação, proibida a venda para menor de 18. Né? Tem outras também, outros segmentos, né? Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser informado, tal. E outras nuances e outras orientações que tem também nesse discurso. Então, por exemplo, você não pode fazer uma propaganda de bebida hoje que a pessoa, os artistas, os atores, os modelos, aparentam ter menos de 25 anos, né? Isso. Então, aí começou uma discussão assim. Então, a lei está apertando, né? Então, tá apertando pra gente. Não é, né? Tudo que eu posso fazer. Não é tudo que pode, né? Então, por um lado, houve essa evolução da sociedade, no discurso e das legislações. Por outro lado, a gente tem que ter cuidado também para a gente não atribuir à propaganda a culpada de tudo que acontece e de todos os comportamentos das pessoas. Entendem onde a gente tem que atuar em termos de código de ética, autorregulamentação, né? A gente... mais uma vez repetindo, devido à importância que a propaganda tem no cotidiano das pessoas, a gente acorda de manhã e vai dormir com propaganda. Ela é muito presente, ela é muito visada. Então, o que a gente tem que saber, dosar, vocês que né, estudam, vão para o mercado publicitário, até que ponto, por exemplo, existe um problema de alcoolismo, existe um problema de pessoas que bebem e causam acidentes de trânsito. Isso é por culpa da propaganda? Não. Então, tem outras esferas da sociedade, políticas públicas de incentivo, né, de comunicação sobre os riscos da bebida alcoólica, né, sobre os riscos, por exemplo, de violência doméstica, porque tratar a mulher como um objeto, tratar a mulher como uma premiação, como um objeto, isso gera violência, né, um dos fatores que podem potencializar, né, e aumentar casos de violência doméstica. Então, outras esferas da sociedade também precisam atuar para minimizar esses danos. Vocês entendem onde eu quero chegar? Sim, até porque a propaganda não vai falar, olha, este produto é ruim por causa disso e disso e disso. Ela vai sempre mostrar o lado bonito. Ela vai sempre mostrar o lado bonito, só que também não é culpa dela se a pessoa a pessoa vai consumir aquele produto de forma irregular, de forma irresponsável e causar algum tipo de acidente contra ela ou contra outras pessoas, né? Exato. Essa relação que essa imagem que a gente fez, né, vocês mostraram aqui da mulher, é uma imagem totalmente de um objeto, né?
E então, se não existe uma cultura, se existe essa relação de poder, né, essa questão machista dos homens e a violência cada vez aumenta, tá aí os índices que vocês podem Feminicídios estão acompanhar aí. de feminicídio, a gente jamais faria uma propaganda dessa. Então, a gente também tem que ser responsável. Então, é aquilo que eu falo. É o saber em que medida a propaganda ela tem que ter um discurso responsável e ético, e em que medida ela não assume a culpa de todos os problemas. Mas a gente tem esse compromisso com a sociedade, e as marcas têm. E aí resta saber se essas marcas estão preparadas tanto no discurso quanto na prática, né? Porque eu imagino uma marca de cerveja que se reconstruiu todo esse discurso que está atendendo à legislação, né? Ela se descobre, né? Imagina, tratar a mulher dessa forma. E se ela descobre que existe um caso de assédio dentro da própria empresa, da superintendência, do quadro de gestor, né? De quadro, ou até no quadro de funcionários em escala, né, menor. Ela toma alguma atitude? Será que ela tem algum programa de prevenção contra, né, assédio? Será que ela se preocupa com isso de fato? Ou se isso ela só tá... que seria no final meio contraditório, né? Eles fazem a propaganda objetificando a mulher, eles fazem a propaganda com a mulher quase nua, ali tratando como se ela realmente não valesse nada. E aí? Aí acontece dentro da própria empresa. Exato. Será, né? Cargos de alta, né, patentes, né? Vamos dizer assim, não sei se patente, mas... cargos, por exemplo, de presidente, CEO, vice-presidente, né, supervisão. Os superiores, Será né? que existem cargos numa empresa que tem um programa onde mulheres tomam decisões? Será que uma agência de propaganda onde uma mulher é uma diretora de arte permitiria um comercial assim? Se na época existisse talvez uma mulher que escreveu o roteiro, que produziu, será que ela autorizaria, né? Continuaria tem também com quem ele, faz o Sim. negócio, né? Mas, Lilian, você acredita que hoje em dia as marcas elas estão mais preocupadas com isso? Elas estão preocupadas em ter uma linguagem diferente, uma linguagem mais atual? Eu acho Por mais que a gente saiba que talvez tenha, sim, muito assédio ainda com as mulheres e algumas propagandas que a gente pode dar uma relembrada, mas acredito que hoje em dia muitas marcas elas já pensam um pouco mais nisso, elas têm um estratégico voltado mais para que isso não aconteça, porque a gente sabe que hoje em dia tá tudo evoluindo e mesmo assim ainda parece um pouco tudo parado, sabe? Você não acredita que às vezes as marcas estão tentando ter uma nova estratégia, até mesmo nesse mercado de bebidas, eles estão tentando ter uma estratégia para que isso não ocorra novamente? E sim, é o que eu falo. Evolui o discurso da propaganda, evolui conforme a sociedade também evolui. Conforme o público pede, né? E o público, porque ela tem que atender a um público né, que compra esse discurso. Então, se a gente tem uma mulher que vai para o mercado de trabalho, que se desvincula da dependência, né, financeira, ela tem o dinheiro dela, tem a profissão dela, e ela vai sair com as amigas e vai tomar ela não vai tomar uma cerveja. Ela não vai querer, pelo menos não da marca que faz isso, entende? né? E aí as marcas, elas de fato, existe uma questão entre ser genuinamente adepta a essa ética, a uma propaganda ética e responsável, genuinamente, que é aquilo que eu te falei. Uma empresa que tem um discurso hoje diferente de antigamente com relação à mulher, como é o trabalho, como essa marca respeita as mulheres dentro do ambiente de trabalho, por exemplo. Aí eu chamaria que é uma questão genuína da marca. Sim. Né? Pensando que nem sempre as marcas são boazinhas, né? E elas estão atendendo a um público consumidor diferente. É um público que são mulheres que jovem antes não também. saíam, não pagavam a sua cerveja num restaurante, num bar, e hoje ela faz isso. Então ele também está atendendo não só a um discurso, mas a um mercado consumidor Sim. diferente.
Sim, uma marca que a gente pode mencionar, que acredito que ela abrange muito todos os tipos de público, é aquele do sabor energético. Qual que é esse caso? Vamos ver. Do sabor energético da Mansão Maromba. Eles tratam o público como um público geral, tá? Que eles tentam trazer um pouco mais essa questão de meme, essa questão de brincadeira, Algo de que mais é uma coisa mais divertido. divertida, mais saudável e tudo mais. Mas a intenção em si não é sexualizar a mulher, não é... Nem direcionar também só ao homem. Só a mulher ou só ao homem. É para diversos públicos. Adolescentes, o pessoal, a galera do meme, porque eles trazem muito essa ideia de meme, essa ideia de novo. Da comédia, do escracho, Isso, né? mas eu não diria pessoas, no caso, adolescentes, né? Seriam pessoas ali que às vezes vão sair em social porque essa bebida surgiu, eu não sei se você conhece, Lilian, através de uma problemática que as pessoas consumiam muito vodka com energético. Isso, de uma maneira que não era o propósito. Não é saudável. Do energético. Isso. Não é, às vezes até recomendável para alguém que precisa de energia, que faz academia, precisa, né? Isso não era de uma maneira saudável, porque vários estudos médicos mostram que isso causa grande problema, né? As pessoas podem morrer ali. Na mistura. Isso, na vodka, mistura. Te dar asas. Isso. Pode te dar asas. De dar asas ao além, né? Só não sei se volta. E aí, eu não sei se você conhece também o Toguro, ele lançou essa bebida que justamente é por causa desse meme do sabor, porque não tem energético. Não tem o energético. Ele não tem o energético em si, que é uma mistura que é totalmente... perigosa para quem consome. A mistura que ele traz é a nova ideia das empresas, de várias campanhas publicitárias, que é tipo assim, é alguma coisa mais saudável, é um público que diferencia, que quer ser diferente dos iguais, vamos dizer assim. Acredito eu. Aliás, essa embalagem tá bem esquisita. Bem extravagante, né? A embalagem é um assunto à parte, né? E eu acho que também eu acho que isso traz uma coisa meio varejão, né? Isso. Mas tentando disfarçar. Mas a ideia é um pouco essa também, não é, Dani? De ser uma coisa mais escrachada, de conseguir atender todos os públicos e ninguém sair lesado, vamos dizer assim. Isso. E, essa imagem meramente ilustrativa. Isso aí também é uma regulamentação, que é obrigado a ter. Para menor de 18, a venda proibida. Conforme a lei. Tem que ter, né? É obrigado agora. Acho que toda campanha, eles são obrigados, né? São obrigados. As campanhas têm que ter horário, né? Até um certo horário. Cerveja não entra pelo teor. Então, a legislação, ela orienta pelo teor alcoólico, né, da bebida. O horário. Então, as TVs, os meios de comunicação que são regulamentados, que é uma TV aberta... Por isso que se discute muito a regulamentação das redes sociais, que não pode ser terra de ninguém. Você não pode fazer o que você quer nas redes sociais, que não pode. Então, se um meio de comunicação veicula uma propaganda alcoólica de um uísque num horário que não pode, ela vai sofrer vai ser tirada do ar. Né? O CONAR, ele não multa, ele apenas manda retirar do ar. E essa, se não me engano, tem mais uma outra. Não pode mostrar consumindo. Né? Bebendo, né? Isso, não pode mostrar. Hoje em dia, as propagandas, elas estão mais pro lado consumo consciente, consumo mais saudável, entre aspas. Né? A gente sabe que bebida, no geral, alcoólica, não é algo saudável. Mas hoje as marcas, elas buscam ali mascarar isso. É algo com amigos, é algo social, é algo para você ficar ali relaxado, na sua, conscientemente. Eles não mostram nada de carro, eles não mostram pessoas que aparentam ser menores de idade ou com feições menores, né? Ou pessoas que são bem-sucedidas na vida ligada ao consumo. Uma propaganda essa de energética, por exemplo, sabe? Tipo,
é muito fácil deles, né? extrapolarem o limite. Uma campanha. Não relação com ascensão, né? De energia, força. É o que eu falo, meninas, é o equilíbrio entre a gente atender a uma lógica de consumo, atender a uma cadeia da qual a gente faz parte, estamos no meio de uma cadeia de consumo, e uma publicidade mais consciente. Sim, com certeza. Esse equilíbrio. Uma propaganda que a gente vai mostrar também é a da Spaten, que eles trazem uma estética totalmente diferente do que a gente mostrou. Não tem aquela que vocês iam mostrar? Sim. Pessoal. Vamos passar a da Spaten? Não, tá, vamos passar da Spaten. It's Spartan time. Os personagens, eles já têm, né, mulher negra, embora, né, seja mais no diversidade. padrão, mais diversidade. Mas o garçom não é um garçom, é um garçom branco, ótimo, isso é ótimo. Segurem com as duas mãos. Ela é mais forte que vocês. Mais força, menos amargor. Mais força, Estilo menos Spartan de ser forte. Beba com moderação. Ele é outro estilo de vida. Então, tem cada tipo de bebida, eu acho que eles tentam trazer para um público que eles querem agradar. A Spaten, ele traz um estilo de vida, um estilo de bebida, é um estilo que dá para todos, porque eles querem bater de frente com a Heineken, que a gente sabe que é um concorrente que gosta de falar que eles têm apenas um público seletivo. E, na verdade, não é assim que funciona. Eles tentam trazer essa experiência de ser algo... Vocês acham que a Heineken tá com esse discurso, assim? Eu acho que ela tá querendo... Faz um tempo já que ela quer se popularizar. A Heineken, ela sempre teve, na verdade, né, Dani? Sim, ela sempre buscou ser algo mais, às vezes mais elegante, às vezes mais popular. Hoje em dia, eu vejo mais ela tentando se popularizar. Mas também, depois que ela fez o nome dela por ser uma cerveja cara, por ser uma cerveja diferente, uma cerveja mais amarga, eu acho que hoje em dia eles tentam, sim, trazer essa estética E eu não lembro da Heineken ter esse apelo de mulher. Não sei se eu tô errada, mas isso foi muito mesmo anos 2000, 90. Mas acho a que era Heineken não entrava muito Brahma nisso. Chopp, São bebidas mais do povão, né? Não, seria consideradas Pilsen, né? Cervejas Pilsen. Que depois de um tempo é que as cervejas artesanais entram no mercado e tentam se popularizar, né? As cervejas consideradas premium, né? Tem as Pilsens e as Premiums. E essas cervejas Pilsen são as que mais retratam e que são casos que a gente estuda aí sobre, né, esse discurso aí que hoje não rola mais, gente. Sim. Não rola mais. E a hoje gente é mais consumo consciente, é para todos, né? E no fim das contas, é uma evolução, tanto social quanto nas campanhas. Em termos de símbolos, né? De códigos que a sociedade compartilha hoje, que não tem mais efeito. Você não compartilha aqueles não é mais cabível, né? Ali, né? Não faz efeito. Você não absorve aquilo. O contexto social mudou. O contexto social mudou. Total. A estética da propaganda mudou. As leis mudaram. As leis estão aí para seguirem tanto o pessoal de propaganda quanto de várias mídias. Por isso que é importante, repetindo, essa formação de vocês, né, de uma base humanística, uma base... de técnica, onde vocês aprendem as técnicas, e também toda essa questão da legislação. É importante, né, conhecer a legislação, saber consultar, né, o que pode, o que não pode, orientar os clientes que vocês atendem, orientar os clientes, tanto no discurso quanto no que está ali na linguagem, na lei. Então, é o papel de vocês, e por isso que isso está dentro da formação de vocês. É a diferença de um publicitário que vai ter um curso superior, porque essas áreas é que formam vocês para o trabalho e para a sociedade, porque, independentemente de serem publicitários, são comunicadores sociais. E vocês precisam saber a posição de vocês enquanto comunicadores numa sociedade que evolui, que muda, os padrões, os comportamentos, as ideologias, a estética. Então, é isso que a gente, né, no programa de formação, procura trazer vocês para dentro de todas essas questões áreas aí. E questões, sim.
E é isso, aí, pessoal. Depois desse bate-papo maravilhoso com a nossa coordenadora, a gente deu para entender que as bebidas alcoólicas, nesse meio da propaganda, ela teve sua evolução e todos os tipos de propaganda elas têm e elas vão ter ao longo de todos esses anos. E independente se a gente é da área da comunicação ou se você só gosta, tem várias e várias leis, tem muita coisa que abrange. E que se você pega para pesquisar, é uma coisa que você vai ficar louco de tanta informação que tem. Depois disso, eu quero agradecer a nossa coordenadora, que teve um tempinho aqui pra gente, pra conseguir vir fazer esse bate-papo gostoso com a gente. Agradecer a Dani, que também aqui comigo. Vocês. Desculpem qualquer coisa. Que eu não reparo a bagunça. Pode falar de propaganda, que é sempre interessante. Pra falar é o abertamente. nosso mundo e a gente ama. E é legal, galera, estudar um pouquinho história da propaganda. Sim. Se você estudar a história da propaganda, você vai ver tudo isso que nós falamos sobre vários aspectos. Sim, dessa a história, a cultura também, Muito né? legal. De onde vem, como foi feito, como foi praticado. Todo o contexto social, né? Exato. É bom a gente praticar sempre, é bom a gente observar sempre, né? Porque é igual a gente já falou aqui, todo esse bate-papo, a gente estudou toda a evolução, a gente acompanhou. Aprendeu, né? Aprendeu bastante. Aprendeu um pouquinho, aprender, né? um pouquinho mais. Sempre. E parabéns pelo tema, meninas. Muito A gente obrigada. agradece, Lilian, sua presença. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Foi ótimo pessoal. estar aqui com vocês, né? Digo, a Ana, a Lilian e vocês também que estão assistindo aí. Espero que esse assunto fique na cabeça de vocês, fique aí para estudos, né? Porque é sempre bom a gente que está estudando aí, conhecer novas coisas. A gente aprende novas coisas também. Foi maravilhoso apresentar aqui com você, Ana. Obrigada, Dani, eu também. Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau, pessoal.